Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu decidi antecipar esse conteúdo, esse vídeo aqui para vocês. Nós íamos falar essa semana, ia dar continuidade às profecias de Nostradamus, né? No entanto, vem um outro assunto que eu creio que é relevante você saber também, e eu creio que até um pouquinho mais urgente, que você tenha conhecimento, até mesmo para você não criar conceitos errados, ideias erradas, sobre o Great Reset, o Grande Reset. Então esse vídeo vai falar sobre o Grande Reset. Na outra semana a gente retoma as profecias de Nostradamus, parte 2, tá bom? Então vamos falar do Grande Reset hoje, e eu tenho certeza que vai elucidar muitas dúvidas que você tem aí a respeito. No ano passado, em 2020, quando teve o Fórum Econômico Mundial, quando eles se encontraram pela vez número 50, fizeram um jubileu ali, fizeram um cinquentenário de encontros, fizeram um jubileu. Interessante essa questão, montou-se ali um jubileu de encontros do Fórum Econômico Mundial. E esse Fórum Econômico Mundial de número 50, ele estabeleceu, colocou em pauta uma questão que isso daí já está sendo planejado há muito tempo, que é o Grande Reset, que deveria ser assunto esse para ser tratado, abarcado no evento, do encontro do Fórum Econômico Mundial, e que seria em Singapura, em 2021. Ele sofreu adiamentos, era para ser no começo do ano, passou para agosto, e aí acabou ficando para o ano que vem. Então, devido à pandemia, esse encontro vai ser o ano que vem, ainda sem data, sem local certo definido ainda. E a data também não está bem ajustada, mas vai ser no primeiro semestre de 2022. Então, o que vem a ser esse Grande Reset? Vamos tentar entender isso bem, eu vou explicar e eu vou reforçar algumas informações. Eu vou repetir mais de uma vez para que você não tenha dúvida, para que entre isso realmente no seu coração, porque é importante, Se você observar, vou colocar aqui o logotipo do Fórum Econômico Mundial. Esse logotipo, ele faz, você vê que esse traçado no meio, é exatamente o número 666, é uma alusão ao 666, descaradamente. Embaixo você vê um traçado um pouco mais forte, parece um emotion, um sorriso, parece um sorrisinho ali, desses emojis. E parece que estão rindo da nossa cara, não sei, é essa a sensação que eu tenho quando eu vejo, Entre as empresas que participam desse Fórum Econômico Mundial, não são apenas políticos, líderes políticos, governantes dos principais países do globo, mas também empresários. Dentre esses empresários, dentre essas empresas que fazem parte do Fórum Econômico Mundial, para vocês terem uma ideia, vou pensar uma aqui, tá? A empresa Monsanto. Monsanto é uma empresa, se você pesquisar, ela foi fundada em 1901, por um químico, e ela é campeã, ela produz sementes geneticamente modificadas, sementes transgênicas, também chamada de sementes Frankenstein, ou alimentos Frankenstein, e também sementes do diabo. São alguns apelidos, que essa empresa Monsanto ganhou. E eles têm, assim, é uma das maiores empresas do mundo nesse setor, Ela controla 26% do mercado global, isso é bastante. Quem vem depois dela está com 16%, E ela não poupou recursos para acabar com as sementes camponesas. Ela quer substituir para tudo semente geneticamente modificada, E também ela não atua só na produção de sementes geneticamente modificadas. Ela também atua no âmbito de agrotóxicos, também atua bastante nos agrotóxicos, Inclusive, foi ela que desenvolveu, juntamente com outras empresas, o agente laranja, utilizado na Guerra do Vietnã, Pesquisa um pouco sobre o agente laranja, vê só o estrago que isso aí fez, Também essa empresa produz hormônios sintéticos para bovinos. Então a carne que você come tem produtos da Monsanto
Toda a parte agrícola, né, e agropecuária tem produtos da Monsanto, perdão. Então veja só quanta coisa, né, que está atuando, praticamente tudo. Toda a nossa cadeia alimentar está contaminada. Esse é o fato, né? E o impacto na saúde humana é dramático. E isso é estudos científicos que comprovam, né? E o câncer aumentou bastante. Pegar a última década, 2010 a 2020, teve um aumento de 28% nos casos. A projeção, né, pautada no crescimento do número de câncer no planeta, né, é que nos próximos 10 anos esse número vai chegar a 67% de aumento. É um número assim inimaginável, né? Então isso também tem causado deformações genéticas, doenças cerebrais, dentre outras coisas. Então, no entanto, essa pauta, esse lado dessa empresa não é citado no Fórum Econômico Mundial. Apenas coloca os seus resultados financeiros, os seus avanços políticos, a sua produção, só se fala disso. E esse lado assim obscuro não é mencionado, embora seja notório que todos sabem a respeito. A nossa cadeia alimentar está contaminada, não apenas pelo BPA, né, pelo bisfenol A, pelo BPA, desde a década de 50, né, nas embalagens plásticas, mamadeiras, brinquedos, etc. Né? Também no milho transgênico, da soja transgênica. Tudo isso está causando, esses alimentos geneticamente modificados causam alterações genéticas em nós. Então pode não causar em você, que está se alimentando agora, né, com esses produtos geneticamente modificados, mas a próxima geração vai nascer ligeiramente geneticamente modificada. É assunto que eu já abarquei em livros, eu já abarquei na trilogia Aquilain, né, e já falei um pouco em Rastro do Oculto sobre essas questões. E o que acontece? Né, quando você tem uma mudança geneticamente, o que eles estão fazendo? Sintonizando a sua mente, criando ligações neuronais, né, sintonizando a sua mente para ser o melhor receptor das ondas HAARP. Então vai chegar um momento que o anticristo vai se manifestar, ele vai ser aceito pelas pessoas, sim, vai ser aceito pelas pessoas, e vai colocar uma imagem, vai lançar HAARP, ondas HAARP, para vibrar na mesma frequência do seu cérebro, né? Na mesma frequência de ondas que o seu cérebro. Então ela bate na ionosfera, ricocheteia, vem para a Terra, aí os rastros químicos colaboram bastante para isso, espalham bário, espalham alumínio na atmosfera para ter uma refração melhor, para reverberar para nós, e vem na mesma frequência de onda que o seu cérebro vibra. Então ele pode ajustar, afinar a sintonia do seu cérebro como uma rádio, né? Uma rádio afinando a sintonia, ajustando ali para entrar na rádio certa, né? Para que você ouça, né, alguma coisa no seu cérebro, diga: obedece esse homem, faça o que ele diz, né? Olha, isso parece algo bom. Ou seja, vai causar uma influência no nosso consciente coletivo. Nem é mais no inconsciente, mas o consciente coletivo vai causar uma influência e um impacto. Então esse é um dos propósitos de contaminar a nossa cadeia alimentar. Aí você fica preocupado: Daniel, mas eu estou comendo, eu estou bebendo, está tudo contaminado, o nosso ar está contaminado. Então não tem como você escapar. Você quer fazer uma dieta vegetariana, você está comendo um monte de coisa industrializada, geneticamente modificada, cheia de agrotóxico, né? É muito difícil você escapar desse bojo. Então o que você faz? Né? Ora a Deus: Senhor, elimina toda a contaminação do alimento que eu vou comer, purifica, santifica, porque a Bíblia diz: se você até mesmo tomar algo mortífero, não lhe fará mal algum, não é verdade? Então, né, vamos ter esse hábito de orar. Eu oro pela manhã, né? No meu devocional com Deus, eu oro: Senhor, tudo que eu for comer hoje, eu peço que o Senhor consagre tudo, santifique tudo, purifique tudo, elimine toda a contaminação, né, do mal e venha fazer bem para mim. Né? Então já oro uma vez por dia ali, já coloco o meu dia nas mãos de Deus. Porque senão fica aquela coisa hipócrita, né? Você vai tomar um cafezinho: ai, Senhor, obrigado pelo café, com uma bolachinha, consagra a bolachinha. Né? Então eu já coloco diante de Deus uma vez só, no meu devocional, na minha conversa, no meu diálogo com Deus diariamente. Né? O anfitrião do Fórum Econômico Mundial, o Klaus, inclusive vale a pena vocês assistirem um documentário, está na Globoplay, chamado O Fórum, fica como dica para vocês, tá bom? O anfitrião, esse Klaus, ele escreveu um livro chamado... O que tem a ver a pandemia com o grande reset? A pandemia gera um desbalanço econômico, financeiro, social, teve todo um desdobramento disso e está nos preparando para algo que ainda vai vir. Ou seja,
Estamos num grande ensaio, eu já falei isso em outros vídeos, um grande ensaio, né? Então, e tem empresas que já estão obrigando você a tomar a picada, senão você vai ser mandado embora. Para viajar, você tem que ter a picada, tem que ter a carteirinha lá. Tem restaurantes, né, que já estão exigindo, né, você ter a carteirinha da picada que você foi picado para poder entrar e poder comer, né? Então já está tendo restrições agora. Profissionais da área de saúde são obrigados, agentes públicos são obrigados, já tem uma obrigatoriedade. Agora estão preparando você, estão fazendo um ensaio. Você vai entrar em algum local, vai aferir temperatura, você espontaneamente expõe o seu pulso direito, né? É instintivo isso. E aí então já está preparando para a marca que virá depois. Tem muita coisa acontecendo, eu vou tentar compactar, sumariar nesse vídeo. Com a quarta revolução industrial, segundo a qual nós estamos vivendo, então essa tecnologia 4.0 faz com que muitos robôs entrem na linha de produção, né? Entrem na linha de produção, substituindo homens por máquinas, né? Isso faz com, é claro, diminua os seus defeitos, né, e perdas na linha de produção. Com isso, a mão de obra tende a diminuir e gradualmente o homem vai sendo substituído por máquinas, né? Isso vai gerar um número muito grande de pessoas desempregadas, né? Para equilibrar essa balança, né, é necessário uma contrapartida social. Isso é necessário, uma contrapartida social. Então, vale pontuar também que existe aí um esforço coletivo para diminuir os gases poluentes do planeta, né? Essa bandeira foi levantada por quem? Por quem mesmo? Por Al Gore. O Al Gore, né? Ele lançou o seu livro, Uma Verdade Inconveniente, em 2006, 2007 ele é laureado com o Prêmio Nobel da Paz. Em 2006, conforme foi citado em Filho do Fogo, né, ele esteve no Brasil em novembro, né, em outubro ele esteve no Brasil, vou mostrar a matéria aqui, em outubro, bem no mês de uma festa do satanismo, 31 de outubro, né, uma festa importante para o satanismo. Curiosamente, não é verdade? Então ele levanta essa bandeira do aquecimento global e isso também entra nesse pacote do Grande Reset. Né, como esforço coletivo para diminuir o aquecimento global e melhorar o nosso clima, porque o clima está maluco. Sei que nós sempre tivemos furacões, tufões, sempre teve, mas agora o negócio está devastador. Tem incêndios que nunca teve na história. A gente vê o incêndio na Austrália, na Flórida, né, incêndios terríveis, destruição total, erupções vulcânicas, terremotos, né, tufão, furacão, temporada de furacões. Quantas coisas nós estamos vivenciando hoje nessa alteração climática? Está acontecendo, é um fato. Então eles vão procurar trazer uma solução para isso. E observem qual será a solução. Então, se o clima está sendo alterado, é necessário conter a emissão de gases poluentes, a emissão de gás carbônico, né, para controlar o clima. Então é pensado o seguinte, a proposta desse Grande Reset é o seguinte, de tributar as empresas, estão pensando algo em torno de 0,5%, as empresas, as principais indústrias do planeta, eles estão lá no primeiro mundo, países industrializados, que produzem grandes quantidades de gases poluentes. Então veja bem, se a China produz poluentes, não polui apenas o território da China, mas esses poluentes entram na atmosfera e vão poluir a Alemanha, Chile, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Argentina, Brasil, polui o planeta inteiro, entrou na atmosfera. Então estão pensando em aplicar uma espécie de imposto, um tributo, né, a essas empresas como um custo a mais. Como tem o custo de gasto de energia elétrica, de água, de mão de obra, seria um custo a mais por poluir o ambiente, né? Então eles vão tentar, claro, diminuir, usar meios alternativos, mas eles vão criar uma contrapartida. Esse 0,5% tributado, né, na arrecadação dessas empresas vai trazer uma redistribuição de renda no mundo. Então todo cidadão do planeta vai receber uma renda mínima, vai ter, mesmo que não esteja trabalhando, uma vez que as máquinas pegaram o seu emprego. Então parece algo bom no primeiro motivo. Todo mundo vai ter dignidade, vamos erradicar a pobreza do planeta, parece algo bom no primeiro momento, não é? Então com esse 0,5% de cada país, né, de cada super mega indústria, vai acabar financiando então esse salário mínimo universal, globalizado. Parece algo muito bom, não é verdade? Por isso que o Grande Reset não menciona, no texto do Grande Reset, não menciona países, o termo países, porque eles querem fazer algo globalizado e vão estabelecer algo que é a nova ordem mundial. Caso que o Byton já falou, vou colocar um trechinho aqui da entrevista, o Byton falando sobre a nova ordem mundial. Your class has an incredible window of opportunity to lead in shaping a new world order
for the 21st century. Você vê que eles falam? Preparar para a nova ordem mundial. Na nota de $1, o que que tem? Lá em latim, novus ordo seclorum, nova ordem mundial, na nota de $1 também. Então, isso já é algo planejado há muito tempo e está chegando o momento de acontecer. E olha só quantos detalhes estão sendo preparados para isso. Não é teoria da conspiração, porque é algo real, né? Existe até um filme, né, colocado no Fórum Econômico Mundial para anunciar o grande reset. E você vê esse filme, é um filme apocalíptico, né? E essa compensação social, ela não vai atingir apenas os países industrializados, as grandes potências, mas vai atingir também todo aquele que trabalha com frigoríficos, né? As pastagens. Pastagens gastam muita água, pastagem também faz com que produza muito CO2, o cocô do gado e o pum do gado, exatamente, né? Então, a princípio parece algo bom, nós estamos fazendo uma de Robin Hood, tributando um pouco os ricos, que é pouco para eles, né, para poder abençoar, digamos assim, os mais pobres, os menos favorecidos. Mas nada é grátis, não é assim? Nada é de graça, tudo tem o seu preço aí, né? Então, para ter um controle disso, vai ter que ser criado um Estado mundial. Alguém vai ter que ter o controle de toda essa base de dados, essa base de informações, né? Então, eles podem instituir, por exemplo, né, coisas obrigatórias, né? Então eles vão ter um planejamento aí, isso já está acontecendo, de eliminar o papel moeda, né? De estabelecer criptomoeda. Hoje a gente já usa Pix, a gente usa cada vez menos, usa dinheiro, é cartão de débito, cartão de crédito, é o Pix, né? E já existe aí um plano de fazer uma criptomoeda universal. Uma moeda universal. Interessante que a primeira vez que isso foi citado, né, sobre moeda universal, se não me falha a memória, foi em 2018, e quem já tinha cantado a bola para isso tinha sido a revista Economist, né? Vou colocar aqui a capa lá, já cantando a bola de uma moeda universal. Então, essa criptomoeda, todo mundo vai receber os valores, né, que vai gerar uma renda mínima global, mundial. Parece algo bom. Só que tudo isso vai ser controlado. Como é tudo por criptomoeda, né, você não, todas as suas operações bancárias, sua movimentação financeira, tudo que você fizer, né, cada vez que você entrar numa lanchonete, pagar a conta, que você for no cinema, que você for a um teatro, né, tudo isso vai ser amplamente observado, vai ter todos os seus dados num banco de dados universal, no Estado majoritário, que vai ser a nova ordem mundial. Então, uma vez que você não cumpre as regras da cartilha, porque vai ter uma cartilha, vai ter um conjunto de normas a seguir para poder usar a criptomoeda, né? Então aí você está preso no sistema, está preso na nova ordem mundial. Ou seja, né, se por acaso você falar mal do sistema, você será subtraído de dinheiro, podem aplicar uma multa em você, por exemplo, ou podem fazer com que você não possa mais trabalhar, ou que você não possa desfrutar de um cargo público, ou que você não possa ter benefícios sociais como escola, saúde, né? Vai poder tirar esses benefícios. É uma maneira de fazer controle. E como é que está o controle? No celular, você sabe que a sua câmera está aberta o tempo inteiro. Inclusive, o áudio do seu celular está aberto, né? Uma vez eu estava conversando com meu irmão, o meu irmão fez um comentário assim aleatório: "Poxa, estou pensando em trocar o papel parede da minha casa." Fez isso. Passou assim uns 10 minutos, veio já oferta no meu celular, pipocou ali, no dele também, né, promoção de papel de parede, né? Isso já aconteceu com você? Tá tudo aberto. Então, quer dizer, tudo que você falar mal do sistema, você vai ser rapidamente rastreado. Vale a pena vocês assistirem um filme também, Songbirds, né? Songbirds. Vale a pena assistir, vou colocar aqui também o ícone dele, né, que mostra exatamente isso. As pessoas tinham que aferir a febre, né, a temperatura todos os dias, e o dia que você tivesse com febre, alguma coisa, você era mandado para um local de isolamento, né? Então você está sendo controlado o tempo inteiro. É esse controle que vai ter a nova ordem mundial. Qualquer coisa que você faça que não esteja na cartilha vai ser obrigatório tomar, por exemplo, né, vai ter obrigatoriedade. Não tomou? Você vai ser furtado de uma série de direitos. Você não pode trabalhar, não pode comprar, não pode vender, não pode transferir. Tá entendendo aí a questão da marca? Soma isso com a que o Bill Gates está produzindo, né? Está produzindo ali uma
universal, com previsão para 2023, né? Onde vai poder te imunizar contra as principais pandemias que solaparam a humanidade, né? E para todas as pessoas que tomarem, vai ter uma nanotecnologia que vai colocar um carimbo no seu pulso direito, né? É o chamado luciferase, com uma substância chamada luciferase, portador de luz. Lúcifer quer dizer portador de luz. É fluorescência. Então, na sua pele ninguém vê, mas quando passa no aplicativo, aquilo ali emite luz. Então, através do seu pulso, vai medir se você tomou ou não tomou a picada, né? Vai saber, e vai ser obrigatório, não tem como escapar. Se você não aceitar as regras da cartilha, você vai ser penalizado, né? Então, isso gera um controle global. Evidentemente, para que haja esse controle, isso não pode ficar na indústria privada, né? Vai ter que passar sempre por estados, né? Não vai ser empresas privadas que vão tomar conta desse banco de dados, mas um governo mundial. E a história nos mostra sempre que o poder é centralizado em alguém, em alguma pessoa, né, no caso do César, né, dos poderes imperiais, né, você vê que sempre gera autoritarismo, né, e pode gerar perseguições terríveis para quem não aceitar a marca. Tá entendendo quando nós estamos chegando? Nesse momento histórico, nós estamos no ensaio. Então, essa picada atual, ela não te marca ainda, ela apenas te prepara para algo que vai vir. Então, embora não tenham estudos conclusivos, né, em todas as diferentes tipos de picadas oferecidas por aí, né, se você é obrigado, né, ok, agora tudo bem. Você toma, confia nas promessas de Deus, né, e Senhor, me liberta, me livra, porque a Bíblia diz, se eu tomar coisas mortíferas, não me fará mal algum. Então, você confia nas promessas, está obrigado, ok, tudo bem agora, mas mais para frente não vai ser tudo bem. A coisa vai esquentar, a chapa vai esquentar. O plano, né, embora não seja verbalizado ainda, mas todos os alvos que a Irmandade tem, ela procura estabelecer com prazos, né? E provavelmente a minha inferência é muito clara, porque isso corrobora com uma série de outros fatores, a gente monta um quebra-cabeça aqui, né? Seria instalado em 5 anos a partir de 2021, né? Então, a partir de 2021, mais ou menos em 5 anos aproximadamente, essa proposta do grande reset já estaria começando a entrar em validade em nosso meio, né? Então, estabelecendo aí uma nova ordem mundial. Isso por eu dizer que começaríamos a entrar em vigor com isso, a forma talvez embrionária ainda, mas em 2026. Olha que curioso, né? Então, se algo realmente acontecer, quem viu o Calendário Secreto 2023, não viu, vai lá assistir, porque aí você vai entender. Se algo acontecer mesmo em outubro, novembro de 2023, nós vamos ter o reflexo disso em 2024. Assim como o corona surgiu em 2019, e a gente começou a ter impacto disso em 2020 e 2021, não é? Então, em julho, de 2026, seriam passados 3 anos e meio após 2023, né? A partir de 2023. Se você somar isso com aquela profecia que nós já falamos no livro As Profecias de Nostradamus, sobre a profecia de Malaquias, o bispo de Roma, né? E também que é validada pelo próprio Nostradamus, a profecia do centésimo 13º Papa, que seria o próximo depois do Francisco, e isso coaduna, né, com o 8º rei citado em Apocalipse 17, nós vemos que as datas estão chegando muito próximas, né? Então, o próprio Klaus, né, o anfitrião do Fórum Econômico Mundial, ele chegou a dizer que nós devemos estar preparados para os cisnes negros, como ele chama de cisnes negros, né, ou seja, próximas pandemias que podem atacar a humanidade. Né? Para isso, ele diz que nós temos que criar um mundo, isso diz o texto, um mundo mais inclusivo, né? Ou seja, as pessoas mais igualitárias, erradicar a fome, um mundo mais resiliente, mais preparado para as pandemias, obrigatório tomar a picada, né? E um mundo mais verde, combatendo aí as emissões de gases tóxicos, né? E aí estaria tudo interligado, né? Então, parece um texto bom porque vai nivelar as economias, vai proporcionar igualdade entre as pessoas, vai gerar um esforço maior e coletivo no combate às emissões de gases poluentes do aquecimento global, né? Bola essa, lembrando, levantada por Al Gore, né?
E também, uma das propostas do Grande Reset é renovar, né, seria renovar o acordo de Bretton Woods. Bretton Woods. Esse acordo de Bretton Woods foi feito em 1944, foi criando regras, né, para a economia e para o comércio das grandes potências. Nessa época foi criado o FMI, Fundo Monetário Internacional, né, e quem fundou e estabeleceu essas regras, quem foram os Estados Unidos, da onde vai partir a nova ordem mundial, lá que está a nota de dólar, né? Em 1971, Nixon, presidente dos Estados Unidos, literalmente rasgou esse acordo de uma forma unilateral. Era a época da Guerra do Vietnã. Ele vai em cadeia nacional e simplesmente diz que ele discordava, né, daquele indexador, a proporção dólar-ouro, né, que era o indexador da época, que regulamentava as políticas internacionais de câmbio, né, e ele então disse que não ia mais fazer parte desse acordo, né. Causou no primeiro momento uma certa instabilidade econômica, né, mas depois passou o tempo e ok. Então os Estados Unidos passaram a imprimir mais papel moeda, desenfreadamente. Imprimindo papel moeda, eles geraram mais inflação. Atualmente, muitos países têm um alto grau de endividamento com o FMI. Temos um alto grau de endividamento, ultrapassando o seu PIB, Produto Interno Bruto, que significa que é tudo que o país produz em um ano. Não é o quanto ele arrecada, mas o quanto ele produz em um ano. Isso é o PIB, né? Então, no Brasil, né, a dívida do Brasil ultrapassou o PIB do Brasil. E isso não apenas o Brasil, mas Estados Unidos, Canadá e outros países da Europa também estão muito endividados com o FMI. Isso faz com que chegamos a um colapso e vai ter um calote global, né? Porque vai chegar um momento que essa dívida fica impagável. Então essa maneira do Grande Reset nivelar as economias também é positivo nessa questão, em fazer um novo tratado de Bretton Woods. Para isso, então, seria necessário o fim do papel moeda e a estabelecer a criptomoeda, né, que já está rolando por aí, né? E cada indivíduo, cada cidadão vai ser medido, vai ser avaliado com score, com uma pontuação, né? Isso está no texto também do Grande Reset. Cada indivíduo vai ser medido por uma pontuação, com score, né? Se a sua pontuação for boa, você pode comprar, vender, transferir, viajar, trabalhar, você pode fazer tudo. Se a sua pontuação for ruim, vai sofrer sanções, vai ter uma série de impedimentos para você poder ter o seu ato de ir e vir, você vai perder essa liberdade, né? Tudo vai ser rastreado, né? E esse sistema todo vai estar à mercê de uma inteligência artificial que já está desenvolvida, já está pronto, né? O próprio Google, como eu falei, né? Você fala perto do celular, ele já aponta o que você tem que comprar. E aí, somado às técnicas de reconhecimento facial, biometria, te localiza onde quer que você esteja. O celular já abre por reconhecimento facial. Você acha que é só o celular que capturou os seus dados, né, as suas proporções faciais? Isso daí tu vai para um banco de dados e vai para tudo quanto é lugar. Te localiza onde você estiver. Não tem como fugir, né? Então, título de eleitor, celular, tá tudo hoje, né, digitalizado, não é verdade? Então, todos vão ser parte de um único Estado mundial. São Paulo não vai mais fazer parte do Brasil. São Paulo vai fazer parte de um Estado mundial, né? De um controle mundial, de uma nova ordem mundial. E quem é que vai estar no controle de tudo isso? O anticristo, é claramente. E ele vai ser muito bem-vindo, todo mundo vai dizer que ele é bom, que ele vai trazer a solução, vai haver paz e segurança para todos. E de repente haverá repentina destruição. A Bíblia já diz isso, né? Então o anticristo vai se manifestar e vai ser, as ondas HAARP vão ajudar as pessoas a entenderem, o Grande Reset vai favorecer, parece tudo muito bom, né? Então, em 31 de outubro de 2023, vai ser feito um ritual muito específico dentro da Irmandade do Satanismo. Eu sei disso porque esse calendário foi exposto para mim tantas vezes foi discutido isso, que eu decorei. Eu tenho memória fotográfica, se eu leio um livro, eu não esqueço mais nada daquele livro, né? Não preciso ler de novo. Eu decoro, eu tenho essa facilidade de decorar, né? Então, 2023 é um ano muito importante para eles. Inclusive 2021, prevê que começa a contagem a partir de 2021, para ter 5 anos ali de preparo para as plataformas do Grande Reset, né? Em 2021 teria que ter no Brasil um presidente que fosse mais favorável a aceitar os valores da nova ordem mundial. Então eu sei disso, que 2021 teria que termos um presidente assim. Então a minha inferência, lógico, né? O atual presidente talvez não seja tão influenciável. No meu inferir, uma inferência pessoal, não conheço, não convivo com ele, não sei como é. Então talvez o vice, né, por ter vínculos com a maçonaria, será que seria mais fácil dele aceitar e acatar as propostas dessa nova ordem mundial? Não sei. Fato é que tentaram tirar o nosso atual presidente muitas vezes. Eu cantei a bola e tentaram, bateram, tentaram impeachment, tentaram processo por doença, todos os jeitos.
né? Estão tentando. Agora, a história pertence a Deus. Agora, vocês estão conseguindo controlá-lo ou estão conseguindo controlar o Estado, né, de uma outra forma? Não sei, né? Isso é mistério aí. Mas fato é que eles têm tentáculos para todos os lados. O satanismo está em todas as camadas da sociedade. Não tem como você escapar, tá tudo tomado. Bom, vamos apenas fazer uma conjectura aqui, tá? Conjectura, tá bom? Vamos supor, hipoteticamente, se a tribulação começasse mesmo, finalzinho de 2023, vamos contar 2024, em julho de 2026, daria 3 anos e meio, né? Então, quer dizer, no mais tardar, em 2027, né, a igreja seria arrebatada pela linha do mid ou do mesotribulacionismo, né? Então vamos contar aí, vai, 2027 a igreja seria arrebatada, hipoteticamente, né? Aí teriam mais 3 anos e meio depois de 2024, né, que seria a grande tribulação, que começaria hipoteticamente entre julho e agosto de 2027 e iria mais 3 anos e meio, né? Então, se a partir de 2024, 24, 25, 26, 27, julho, agosto de 2027, até aí começaria a tribulação, 2024 a 2027, né? Terminaria em julho, agosto, a igreja seria arrebatada em 2027, hipoteticamente, dentro dessa especulação, né? E aí começaria a grande tribulação, onde o bicho realmente vai pegar. E vai ir até 2030. Curiosamente, a ONU, está aqui a imagem, tem um planejamento de atingir algumas metas, alguns alvos até 2030, né? Muito interessante como as coisas estão muito interligadas aí, né? Pois é, o tempo real que as coisas vão acontecer nós não sabemos, Deus sabe, mas fato é que a Bíblia diz para você observar os sinais. E os sinais se molduram ao nosso redor. Cada vez mais nós estamos próximos desse cenário, né? Dessa nova ordem mundial, desse controle, né, da marca, da obrigatoriedade de fazer coisas, né? Então, quer dizer, cada vez mais nós vemos as coisas avançando nesse setor, né? Não estamos vendo as coisas desatando. Jesus disse que haveriam angústias como nunca houve, nem tampouco haveriam de haver. Ele está repetindo o que Daniel já tinha dito, né? Então, hoje, ao nosso redor, muitas coisas estão acontecendo já estão acontecendo como plataformas e base, né, para a vinda do anticristo. Cada vez mais claro. Quando Donald Trump, 45º presidente dos Estados Unidos, 549, né, ele coloca a embaixada americana, ele transfere para Jerusalém, isso tem um desdobramento no mundo espiritual incrível. O genro dele fez muitos acordos de paz com Israel, coisas inéditas, e ele é muito bem visto ali por Israel, né? Ele é judeu, inclusive. Então nós vemos muitas coisas sendo articuladas aí em nosso meio, né? Pois é. Olha o que diz Mateus 24, Jesus nos orientando. E Jesus respondendo, ele disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Presta atenção. Se acautele que você não seja enganado, tá? Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Nessa época está tendo muitos falsos profetas. Eu vejo quanta presepada na internet, no meu Instagram, às vezes eu posto algumas coisas. É o cara com martelo de Thor, é a unção da gaivota, é gente, pastor tomando água e cuspindo em todo mundo, né? Pessoa caindo, gritando. Isso não é igreja, isso não é culto a Deus, não é ser sóbrio. A Bíblia diz ser sóbrios, né? Isso não é sobriedade, isso é insanidade. Você vê que como o diabo contaminou a igreja, né? Não quer dizer todas as igrejas, tá bom? Existem exceções, né? Raras e honrosas exceções que fazem parte do remanescente fiel. Essas não vai ter problema não, tá? Mas infelizmente a maioria, especialmente os grandes sistemas, né, estão contaminados, né? Contaminados. Então, pela falta de conhecimento, o povo perece, pela falta de conhecimento da verdade, né? O povo muitas vezes cai na armadilha da mentira, né? Aí Jesus está dizendo, e ouvireis guerras e rumores de guerras. Não está rolando isso? Bom, se você observar o mundo ao nosso redor, se estudar um pouquinho de história e dar uma olhada no panorama global, tem muitas coisas que estão por um fio para explodir, né? Olhai e não vos assusteis. Você olha para esse cenário que está acontecendo, mas não se assusta. Jesus está dizendo, não se assuste com isso, porque é necessário que isso aconteça, é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim, né? Então, nesse momento aqui, portanto, levará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares.
mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mateus 24, de 4 a 8. No meu entender, nesse momento histórico que nós vivemos o princípio das dores. Estamos no princípio das dores. Não é ainda a tribulação nem a grande tribulação. O princípio das dores está começando e todo o cenário ao nosso redor se moldura. Deus pode dilatar o tempo? Pode, mas a Bíblia diz que se esse tempo não fosse abreviado, ninguém sobraria. Pois é, né? Então Jesus está no controle de todas as coisas. Quando você entende que Deus está no controle, você percebe que não tem nada de errado. Você não é um erro. Não tem nada de errado acontecendo. Deus está no controle de tudo. Ele cuida de todas as coisas. Ele cuida de você. E Ele vem nos buscar. 1 Tessalonicenses 5, de 3 a 6. Porque quando disserem a paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, de modo algum escaparão. Mas vós, irmãos, então, de modo algum escaparão, geralzão, tá? Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas. Você não está em trevas, você está na luz. Você é filho da luz, você é luz na terra, né? Sal da terra, luz do mundo, né? Você que está na luz, mas aquele que mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então, se eu não estou em trevas, para que aquele dia não me surpreenda, ou seja, eu não vou ser surpreso por esse dia, porque eu estou na luz, eu observo tudo, eu vejo o cenário, eu vejo sinais se moldurarem, então eu sei quando o tempo está se aproximando. Você não sabe quando está chegando uma chuva, né? Aquele vento, relâmpagos, né? Aquela coisa, você sabe, está vindo uma chuva. Eu estou vendo sinais ao nosso redor, cada vez mais ao nosso redor, né? Porque vós sois filhos da luz e filhos do dia, né? Então é filho da luz, você vê as coisas, você não vai ser surpreso, não vai te pegar de repente. Os filhos de Deus, Deus revela, Deus mostra, Deus aponta. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Não somos da noite nem das trevas, né? Não durmamos, pois, como os demais. Não durma, não fica ignorando os fatos, né? Não ignore, você tem que entender que esses fatos estão acontecendo e Deus está no controle dos fatos, né? Não durmamos, pois como os demais, vigiemos e sejamos sóbrios, equilibrados, não caia em loucura. Não, vai ter um avivamento mundial. Não vai ter, não. A coisa vai piorar. Haverá, pois, fé na terra quando o Filho do Homem voltar, e o amor se esfriará por causa da iniquidade que se espalha. O amor vai se esfriar e vai ter um avivamento? Jesus fala, haverá, pois, fé na terra quando o Filho do Homem voltar, e você acha que vai ter um avivamento? Mentira, engano. Não adianta fazer ato profético, pular, bater, vamos lá, e não funciona, tá bom? Não vai acontecer, tá? E na grande tribulação, sim, muitas conversões vão ter, porque aí vão chegar perto de Deus pela dor, que é o pior dos caminhos. Não queira ficar aqui para pagar o preço, viu? Não queira pagar para ver, porque olha, a Bíblia diz que os vivos vão invejar os mortos, e que você vai procurar a morte e não vai encontrar. Então o negócio vai ser feio, tá? Bom você não ficar aqui. Então, Jesus disse, João 14, 2 a 3, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar lugar, Jesus está preparando lugar para você, então não tenha medo não, descansa no Senhor. E quando for e preparar lugar, virei outra vez, mas os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João 14, 2 a 3. Então, fica tranquilo, Deus está no controle das coisas, né? Então está no controle de todas as coisas. Apocalipse 13, de 4 a 6, vou pedir para você ler de 4 a 6, está escrito uma coisa aqui, deu-se poder para agir por 42 meses, 3 anos e meio. Então, Satanás vai ter o poder de agir plenamente, com todo o seu poder de destruição, 3 anos e meio, 42 meses. Um mês bíblico tem 30 dias. 3 anos e meio, né? Então, na grande tribulação, ele vai ter poder total. Vai ter muita destruição. Jesus, ele promete a nossa isenção nesses 42 meses. Olha só, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Jesus está contando aqui sobre Jesus. Ele está numa sinagoga, foi aberto o livro do profeta Isaías e Jesus começou a lê-lo. E diz o seguinte, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, fechando o livro, tomou a dar ao ministro, e assentou-se, e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele, né? Lucas 4, 17 a 20. Esse texto que Jesus leu é um texto de Isaías. Você vê que ele foi até um certo ponto, né? Anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse momento histórico, com a primeira vinda de Jesus, então ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então veja bem, nós não estamos destinados à ira de Deus, porque isso é outro momento, quando Deus vem com a sua ira, que vai começar na grande tribulação. Aí o bicho pega, né? Aí vem também. Então Lucas, que é de 17 a 20, vai contar isso. Esse texto é de Isaías 61. Diz assim,
O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Até aí Jesus leu. Só que você vê que não tem nem ponto aqui, não tem nem vírgula. Continua, e Jesus não leu tudo. E o dia da vingança do nosso Deus. Isaías 61, de 1 a 2. O dia da vingança do nosso Deus é um outro momento, não é agora. Então nós vamos ser arrebatados. Não vamos ficar aqui para a ira de Deus, para a vingança de Deus sobre a terra. Não vamos estar. Você não está destinado para a vingança, para a ira de Deus. Então não corrompa os seus valores em Cristo, né? Conheça e viva a verdade. Conhecer e viver a verdade. Não basta conhecer, tem que viver, tem que pôr em prática, né? Suporte os cravos, né? Sabe, vai ter perseguição, vai ter gente caluniando você, vai ter pedrada, porque ninguém chuta cachorro morto, ninguém atira pedra em árvore seca. Jesus foi crucificado, disseram que Jesus tinha parte com Belzebu, né, que ele era mentiroso, que ele era impostor, né? Então, o que vão dizer de você? Claro que vão falar mal, não vão falar bem, vai ter gente que vai falar mal, os falsos profetas estão pululando por aí, né? Você é mais do que vencedor, então por onde você for, você é filho da luz. Seja luz. E sendo luz, na luz você enxerga, né? Na escuridão você se perde. Então na luz você enxerga. Sabe que existe uma linguagem que Deus ele quer tratar com você. Eu vou colocar um desafio para você aqui. Você sabe que existe no nosso mundo duas questões, o que é verdade e o que parece ser verdade. Muitas vezes você, como fruto da sua vivência, das suas experiências, fruto do que você ouviu, do que você aprendeu, você formula a sua própria verdade. Você tem a sua ótica, você tem ali a sua percepção, né? Mas talvez a sua percepção esteja errada, né? Quando todos os nossos pensamentos, né, nossas palavras, elas produzem pensamentos, os pensamentos produzem um campo energético ao nosso redor, nosso biocampo. Se vibra numa frequência positiva quando você tem pensamentos positivos e palavras positivas, né, não derrotistas. Então, vale a pena você ver um vídeo meu, A Fé Quântica, né, sobre o colapso das ondas lá, né, das ondas dupla fenda. É muito legal isso daí. Então, o que acontece? Quando você hoje está em Cristo, você aprende a tudo dar graças. A gratidão é vibrar numa vibração divina. Você agradece a Deus. Você entra em simbiose com Deus. Você agradece pelo que tem e não reclama do que não tem. Em tudo dai graças, né? Então, toda vez que você reclama, Deus não abençoa o murmurador. Abençoa que aquele tudo dai graças, porque aí as bênçãos vão te seguir. As bênçãos te perseguem, elas vão atrás de você. Se você estiver no centro da vontade de Deus. Mas se você murmurar, se você reclamar o tempo todo, as bênçãos não podem te alcançar. Entre em simbiose com toda a criação de Deus. As plantas são de Deus, as pedras Deus fez, os céus, o mar. Quando você entra em simbiose com a criação de Deus, você entra na mesma vibração divina, você tem um DNA divino dentro de você. E quando a gente fala na linguagem do amor, que também expressa a gratidão, essa linguagem do amor não te leva a lugar algum. Ela apenas te transporta a um local que você nunca saiu. Você retorna para o mesmo caminho que você veio, né? Ou seja, você entende que você precisa desconstruir os seus valores de amor. Você tem que desaprender muitas vezes. Você tem que esvaziar sua xícara para receber um novo chá. Não é assim? Uma nova xícara para receber um novo chá. Sabe que o grande sábio não é aquele que tem a resposta para todas as coisas. O sábio é aquele que não tem mais nenhuma pergunta. Quando você está preenchido com o amor de Deus, com a fé, você não tem mais pergunta nenhuma. Você sabe que Deus está no controle. Então tá tudo bem, Deus está cuidando de tudo, Deus vai te proteger, vai te guardar, não fica para em estocar alimento, nem fugir para o monte, não se preocupe com isso, né? Porque Deus ele tem o melhor para nós, Deus vai nos buscar, Jesus vai nos buscar, não vai deixar você para a grande tribulação, nós vamos passar para a primeira metade. Não vai ser fácil, porque se você rejeitar esses valores da nova ordem mundial, você vai ser perseguido pela nova ordem mundial. Mas se nós somos unidos, nós somos mais fortes, um pelo outro, unidos. É essa união que vai nos trazer força no momento da perseguição. Se cada um correr para um lado, não vai ter união, não vai ter unidade, não vai ter vitória. Se nós ficarmos juntos, sabe, orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros, estendendo a mão, apontando o dedo, nós vamos ser mais do que vencedores, nós vamos ter força. Nós temos que estar juntos. E a gente não exercita estar junto, porque a gente tem um amor muito individualista. O nosso amor ele é condicional. O amor de Deus é incondicional, não está ligado às condições. Ele simplesmente ama porque ama. E quando você aprender a fazer isso, a fazer tudo por amor,
Eu oferto por amor, eu oro por amor, eu louvo a Deus por amor, não por interesse, eu faço tudo por amor. Você vai aproveitar uma nova esfera. Experimenta ficar uma semana sem reclamar de nada. Uma semana sem falar, sem reclamar de nada. Só dá graças pelo que você tem e não reclama pelo que você não tem. Agradeça a Deus. Uma semana você vai vibrar numa frequência superior. Você vai ver como as coisas vão ficar diferentes. Sabe, talvez a sua percepção de Deus, ela seja diferente de outro. Mas não condena o outro. Não vai dizer, aquele lá está errado, aquele lá vai para o inferno. Não faça essa besteira. Sabe, existe uma linha de pensamento, ela foi resgatada por um filósofo contemporâneo, John Hills, né? E John Hills ele trouxe de volta esse pensamento que já é antigo, já está entre os budistas, os taoístas, os orientais, mas ele trouxe à tona isso novamente, sobre a nossa percepção. Conta a história de 4 cegos, né? Eles vão tateando e tateiam um elefante. De repente um deles tateou a língua do elefante. A ideia que ele tem daquele elefante, daquele ser, esse ser é um ser muito úmido. Outro tateia a tromba do elefante. Puxa, esse ser ele tem uma pele muito grossa, enrugada e é uma serpente, parece uma cobra, tocou na tromba. Outro toca na orelha. Não, parece um guarda-chuva reforçado, a pele é mais fina. Outro tropeça e cai no cocô do elefante. Não, esse ser, ele é pastoso, úmido e quentinho e cheira mal. Né? Cada um tem a sua percepção, mas é o mesmo elefante. É o mesmo elefante. Por isso vale a pena ler o livro Fator Melquisedeque. Né? Às vezes Deus está em muitos lugares, Deus está presente no coração de alguém e você está julgando aquela pessoa para o inferno. Né? Então você não pode julgar. É Deus que sabe, aquela pessoa teve uma percepção de Deus, pautada na vivência dela, na experiência dela, mas ela tem fé. E quem é você para condenar o outro, né? A Bíblia não dá legitimidade para isso. Então, em tudo dai graças e não julgue mais o irmão, não fica apontando o dedo, para com esse mimimi no nosso meio, já temos divisões demais no nosso meio, para nós criarmos mais visão ainda, mais contenda, mais arrogância, chega, né? Chega, né? Vamos viver um pouco mais a Cristo, vamos ser mais unidos no amor, unidos nós somos mais fortes, viu? Esse é o recado que eu tinha para vocês, gente. Eu considero que essa questão dessas informações são importantes. Semana que vem a gente volta nas profecias do Nostradamus parte 2, tá bom? Então espero que Deus te abençoe grandemente, orem por nós, invistam nessa trincheira, né? Que Deus possa te abençoar, te guardar, e vocês orem pela gente também, para que Deus me abençoe, para que Deus me guarde, conserve um coração puro, né? Reto, né? Que haja integridade sempre na minha vida para honrar a Deus e envergonhar o inferno. Que Deus te abençoe e te guarde. Até semana que vem.